Bom, pessoal, então nessa aula aqui de número 3, certo? Nossa terceira aula aqui, nós vamos falar de função afim ou função primeiro grau. Esse conteúdo ele já foi falado com vocês em aulas anteriores, no mês de janeiro e fevereiro, tá? Hoje eu vou me preocupar mais em resolver com vocês os exercícios, para você entender o que é uma função polinomial do primeiro grau e qual é a sua aplicação, ok? Quando nós retornarmos presencialmente, eu quero explicar para você o que seria essa função polinomial do primeiro grau com mais clareza. Então hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês do que é a função do primeiro grau, tá? E aí em seguida nós vamos analisar os exercícios. Então aqui, gente, olhando aqui no seu relembrando, a função do primeiro grau ela vai de reais em reais. E é uma função que para qualquer valor de A e B tem-se essa função que ela é chamada de f de x igual a ax mais b, tá? Então esse valor do A aqui nós chamamos ele para o gráfico de coeficiente angular. E esse B, ele é conhecido como coeficiente aqui linear, tá? A fim de você entender. Observe que essa função ela gira em torno de x. Em alguns exercícios, gente, eu já vi essa função sendo representada assim, ó, y igual a x mais b, tá? Então, quando você substitui um valor para o x, você vai determinar um valor correspondente para y, certo? Quando nós retornarmos para o presencial, eu quero fazer uma revisão com vocês disso daqui, onde eu vou te explicar quando o a é maior que zero, quando o a é menor que zero, aqui porque eu estou em videoaula e eu quero que você entenda o que é uma função de primeiro grau. E vai ficar mais entendido ainda quando nós formos resolver os exercícios, tá ok? Então, nós vamos aqui agora passar para o exercício. Essa função do primeiro grau eu já expliquei para vocês, só que é interessante você compreendê-la. Nós vimos o gráfico, tá? Você compreendê-la, sua aplicação em exercício, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Aqui é o gráfico da função do primeiro grau, função crescente, né? Nesse caso aqui nós teríamos uma função do tipo crescente e um gráfico de uma função do tipo decrescente, tá? Os gráficos nós não vamos trabalhar agora nessa aula, vamos trabalhar com interpretação aqui, ok? Então, quando a gente for analisar a função do primeiro grau, a gente fala, gente, que ela é uma função do primeiro grau representada por f de x igual a x mais b, porque o grau aqui é igual a 1. Observe que o expoente aqui é 1, então função do primeiro grau se deve a isso. Então, envolvendo funções do primeiro grau, gente, a gente pode ter alguns exercícios. Eu separei alguns para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, questão de número 1. Analise a situação, analise a seguinte situação. A vazão de uma torneira totalmente aberta é de 35 litros por minuto, considerando que y representa o volume da vazão e x o tempo em minutos. A função que representa a situação é essa daqui. Então, o exercício falou para a gente que essa daqui é a função a qual representa a situação problema. Então, vamos revisar aqui. O que o exercício falou para a gente? O que é o valor do y? Então, vamos lá. Ó. Y representa o volume da vazão. Então, é o volume de água. Literalmente, é o volume da água. E o que nos representa o x? O x aqui é o tempo, e o tempo aqui ele foi dado em minuto. Então, na hora que a gente for responder o exercício, y seria o volume, né? Então, foi falado aqui, ó, volume da vazão e x o tempo, e esse tempo foi dado em minutos. Sobre a função que representa a situação, responda. Gente, aqui... Na hora que eu fui editar o material, aqui seria a letra A, tá? Corrija aí para mim, por favor. Então, aqui seria a letra A e onde está D aqui seria a letra B. Faça essa correção aí para mim, tá?
O mesmo acontece com o exercício de número 2. Aqui seria a letra A e aqui a letra B. Foi só um erro de digitação aí, não tem problema, vocês corrijam aí. Então, deixa eu entender o problema aqui. Vamos voltar aqui agora para a nossa questão, tá? O que eu estou falando aqui? Calcule o volume. Então, gente, ele quer que você determine o volume. Lá na questão, ele está falando para nós que o volume ele é representado por quê, gente? Não é por y? Então, ele quer que você calcule o valor do y aqui, tá? No exercício. Então, ele está falando assim, ó, calcule o volume, nesse caso aqui, vazado em 10 minutos. Lembra que minutos que ele te deu aqui significa que é o tempo? Então, esse 10 aqui nada mais é do que o valor do t, que é o tempo que ele te deu, um tempo de 10 minutos, um tempo de 20, um tempo de 20 minutos e 30 segundos e um tempo de 28 minutos e meio, né? 28,5. Então, o que você vai fazer aqui, pessoal? Lá na sua fórmula, você vai repetir o y, que é o valor que você quer, ele quer que você determine o volume, tá vendo aqui? E no lugar do x, você vai substituir por 10, depois por 20 minutos e 30 segundos e depois por 28,5. Então, olha só a solução que eu coloquei. O x não é o tempo, então quando o tempo vale 10, o que você vai fazer aqui? Ó? Deixa eu só voltar aqui. Então, quando o seu tempo valer 10, o que é que você vai fazer? Então, você vai lá na fórmula, você vai repetir o valor do y, o 30, vai colocar o sinal de igual, 35 já era da fórmula. Qual que é o valor do x, que é o tempo que ele te deu? Não é 10? Então, vai ficar 35 vezes 10. O valor do y, que é o valor do volume, 35 vezes 10, 350 litros. Agora, quando x, que é o valor do t, que é o tempo, tá? Então, esse t aqui, ó, é o tempo, nada mais é do que o valor que você vai substituir aqui no x, tá vendo? Que o x vale o tempo. Então, para o x valendo 20,5, ou seja, gente, 20 minutos e 30 segundos, a gente convertendo aqui vai ficar 20,5 minutos. Então, o que você vai fazer? Repete o y, é igual 35 já é da fórmula, vezes 20,5, que é o tempo que ele te deu. Quando você multiplica 35 vezes 20,5, dá 717,5 litros. Agora, o seu tempo vale 28,5. Então, lá no lugar do x, você vai substituir por 28,5. Então, vai ficar o quê? Repete o y, que é igual 35 já é da fórmula, no lugar do x, que é o valor do tempo, vai ficar 28,5. Quando você multiplica 35 vezes 28,5, dá 997,5 litros. Então, gente, resumindo aqui nessa questão, lá no lugar do x, você vai substituir por 10, por 20 e por 28,5 e vai determinar aí o valor do y, tá? Vou apagar aqui para que vocês consigam agora responder aí, ok? Então, é uma questão bem tranquila. Agora, na letra B, pessoal, está pedindo ao contrário. Ele quer o seguinte, ó, calcule o tempo. Nesse caso aqui agora, gente, ele quer que você determine o valor do x, ó. O x não representa para nós aqui o tempo? Pois é, então ele quer que você determine o x. E nessa questão, ele vai te dar o valor do y. E o y, para nós, representa o volume. Então, nessa questão, ele vai te dar o valor do y. Esses valores aqui, ó, nada mais do que o valor do y. Então, quando o meu y valer de 630, lá na minha fórmula vai ficar o seguinte. No lugar do y, repete 630 igual 35x. O que vai acontecer? 35 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo 630. 630 dividido por 35 dá 18. A mesma coisa agora aqui, 927,5, no lugar do y, você vai colocar 927,5.
Então, olha aqui, ó, 927,5 é igual a 35 vezes x. Da mesma forma, gente, o 35 está multiplicando x, passa ele aqui para o outro lado, dividindo. 927,5 dividido por 35, dá 26,5 minutos. Lembrando que minutos aqui seria o valor que você está encontrando do x, tá bom? E agora para o y valendo 1435, no lugar do y, repete 1435. Então vai ficar 1435, que é o valor do y, igual a 35 vezes x. Da mesma forma, 35 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo. 1435 dividido por 35, 41 minutos. E esse 41 minutos aqui também é o valor do x. Tá bom? Vou apagar aqui agora para vocês conseguirem fazer as anotações aí. Questão 2. A 2, gente, é a mesma coisa. Olha só. Ela vai também tratar de uma função de primeiro grau. Tá bom? Vamos analisar. Analise a seguinte situação. Um veículo está em movimento com a velocidade constante. Então, ele está com uma velocidade constante. Ok? Beleza. Deixa eu circular esse aqui, ó. Velocidade constante. A posição desse veículo em função do tempo pode ser calculada através dessa sentença, que é essa fórmula aqui, ó, onde é S igual a 18 mais 90t. O que é o S? O S representa o espaço percorrido ou a posição em que o veículo está em quilômetros. E o T, gente, é o tempo em hora. Agora o tempo já foi em hora. Aqui na letra A está pedindo calcule o espaço percorrido. Gente, o espaço percorrido, lá na questão disse que o S nada mais é do que o espaço percorrido. Então, ele te deu aqui, pessoal, nesse caso aqui, ó, ele quer que você determine o valor do S. Você não tem. Nessa questão, observa que ele te deu o tempo. Então, nesse caso aqui, ó, ele está te dando o valor do tempo e ele quer que você determine o valor do S, que você não conhece. Tá? Deixa eu apagar aqui agora. Então, ele te deu o tempo, ele quer que você determine o valor do S. Gente, é muito simples, é só vir aqui nessa fórmula e substituir. No lugar do T, que é o tempo, você vai substituir por 1, por 45, por 5 horas e 30, que é 5,5. Então, para o tempo valendo 1 hora, você vai ter o S, que seria o espaço percorrido, você vai repetir, que é ele que você vai determinar. 18 mais 90, que já é da fórmula. Por que 1? Porque o tempo vale 1 hora. Então, você vai fazer aqui, ó, repete o S, repete o 18, multiplicação primeiro, né, gente? 90 vezes 1, 90. E 90 mais 18, 108. Então, o espaço percorrido, 108 quilômetros. Agora, para o tempo valendo 45 minutos, pessoal, ou o espaço percorrido em hora, quando você faz a conversão, fica 0,75 hora. E a gente tem que tomar cuidado aqui o seguinte, lá no meu problema, o tempo ele foi dado em horas, então eu tenho que deixar na mesma unidade medida, tá? Então, nesse caso aqui agora, o que você vai fazer? Gente, para você passar minutos para hora, é só pegar o 45 e dividir por 60, tá? Para você passar para hora. Então, pega o 45, divide por 60 e você vai achar 0,75 hora. Então, foi isso que a gente achou aqui, tá bom? Lá na fórmula, pessoal, é o seguinte. Se a fórmula é 18 mais 90 vezes T. O T vai ser 0,75, que é o tempo em horas. Repete o S, multiplica primeiro, então você vai repetir o T. 90 vezes 0,75, 67,5. E 67,5 mais 18, 85,5. Isso é dado em quilômetro, tá? Mais uma vez aqui, 5 horas e 30 minutos. Então, 5 horas e 30 minutos, quando a gente converte isso para hora, gente, é 5,5 horas. Então, lá no lugar do T, você vai colocar 5,5. Então, vai ficar S igual 18, que já é da fórmula, mais 90 vezes o tempo. O tempo é quanto? 5,5.
Então, S é igual a 18, né? Repete, 90 mais 5,5, 945. 945 mais 18, 513 quilômetros. É o valor que você encontrou aí. Tudo bem? Agora aqui, gente, nessa outra questão, ele quer que você determine o tempo. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Aqui. Ele quer agora que você determine o tempo. Você sabe o tempo? Não. Se ele vai querer que você determine o tempo, gente, aqui ele vai te dar o valor do espaço percorrido. Então, aqui ele está te dando o valor do S, tá? Então, para o S valendo 198 quilômetros, lá no lugar do S você vai repetir por 198 e repetir o restante da fórmula, que é 18 mais 90t. Esse 18 que está do lado do 90t, você vai passar por outro lado. Observa, gente, o seguinte. Ó, 18 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. 198 menos 18 dá 180. O 90 está multiplicando, desce dividindo. 180 dividido por 90, o tempo é igual a 2 horas. Ok? Agora, olha só. Para o espaço valendo 153 quilômetros, lá no lugar do S você vai colocar 153 e você vai repetir o restante da fórmula. Observe mais uma vez que o 18 está do lado do 90t, 18 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 153 menos 18, 135. E repete 90t. O 90 está multiplicando a incógnita, vai isolar e ele vai passar para o outro lado dividindo. 135 dividido por 90, 1,5 hora. E aqui o S valendo 468. Lá no lugar do S, repete 468, repete o restante da fórmula. Mais uma vez, o 18 está somando, você vai passar ele para o outro lado subtraindo. 468 menos 18 é igual a 90. Então, 468 menos 18, 450. O 90, mais uma vez, está multiplicando o tempo, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. 450 dividido por 90, o tempo é igual a 5. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui agora para vocês voltarem aí o vídeo e fazer as anotações. Para ficar melhor para vocês anotarem aí. Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, aproveita, gente, esse tempo agora para vocês, que eu estou apagando aqui, eu vou passar o vídeo devagar, dá tempo de vocês fazerem aí a resolução. Então, vamos lá, ó. Começando aqui na número 1, pausa aí, olha lá a letra B. Agora aqui a número 2. Letra A, né? Número 2, letra B. Ok? Então, vamos na última aqui, número 3, tá? Alan trabalha em uma oficina mecânica de veículo. Para calcular o valor da mão de obra, essa mecânica utiliza a seguinte regra de cobrança. Então, a regra é essa fórmula aqui, ó. C igual a 60 vezes X mais 90. Aonde ele diz para mim que o C é o custo, tá dado em reais, ok? Da mão de obra. E o X é o número de horas que o trabalhador, número de horas de trabalho no veículo avaliado. Certo dia, Alan recebeu um carro com vários problemas, demorando 12 horas para consertá-lo. Então aqui, gente, o cara levou 12 horas para consertá-lo, nada mais é do que o valor do X, ó. O X, deixa eu colocar aqui, o X não é o número de horas. Quantas horas ele levou para consertá-lo? É o valor do X. Então o que a gente vai fazer é, nessa fórmula, no lugar do X, substituir por 12. É isso que a gente vai fazer. Eu já trago a solução para você, ó. O custo, tá? Ele é em reais, você vai repetir. 60 vezes x mais 90 é a fórmula, tá bom? No lugar do x, ele levou, é o valor do tempo. Quanto tempo ele levou? 12 horas.
Então, vai ficar custo igual 60 vezes 12, que é o tempo, mais 90. Bom, gente, multiplicação primeiro, 60 vezes 12, 720, mais 90. 720 mais 90, 810. Gabarito letra E. Então, aqui, basicamente, era para você substituir o 12 no lugar do x. Tá bom? Deixa eu apagar aqui e deixar para vocês a solução aí.